dia, pessoal. Eu espero que você tenha acordado bem. E se não acordou bem, vai ficar. Essa é uma frase que eu tenho trazido sempre nesse canal, nesse café, nesse dica de hoje, do café da manhã, porque é algo que eu acredito muito. É todos os dias quando eu acordo, que eu estou me arrumando para ter esse momento com vocês, eu sempre me coloco nesse sentimento. Pode ser que eu não tenha acordado bem, mas eu posso tornar o meu dia bem. E aí você pode lembrar dessa frase que eu digo todos os dias, que tudo começa de dentro para fora. Gente, como esse sentimento de dentro para fora é tão forte, que eu confesso a vocês que durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de me enxergar, de olhar para dentro de mim. Como eu já falei para vocês, eu sempre estava olhando para fora. E hoje eu tenho uma visão de dentro de mim. Então tudo começa de dentro para fora, para o alto e para os lados. Quando eu comecei a compreender isso, a minha vida se tornou muito melhor. E, gente, você pode de alguma forma me perguntar o que tem a ver todo esse nosso bate-papo, essas nossas dicas que a gente tem dado aqui com a questão profissional, de vendas, de atendimento, de negociação, tem tudo a ver. As relações intrapessoal e interpessoal, elas são pilares para que você seja uma corretora, um profissional de excelência. Há muito tempo atrás, bem antes de se falar hoje muito, sobre a questão da excelência, de se falar hoje como foco grande, o resultado, se falar em governança, em falar-se em processos. Os estudiosos bem aí da década de 80, 90, mas uma das coisas importantes que eu já estava aprendendo naquele período dentro do campo da educação foi a questão das competências. Philippe Fernot já falava sobre isso, E hoje a gente continua falando dessa competência. Porém, o que mais foi forte para mim na minha vida foi que quando eu entendi que tudo está muito interligado de dentro para fora, e aí, dentro para fora, para o alto e para os lados, tudo melhorou na minha vida profissional. Porque eu deixei de dar desculpas e de colocar o problema nos outros. E eu aprendi recentemente numa mentoria que eu fiz em São Paulo, onde até a questão dos problemas, em primeiro lugar, eu tenho que enxergar em mim. Porque se acontecer um problema, eu sou a pessoa que tem o poder de solucionar esse problema. Principalmente porque eu tenho que enxergar esse problema de onde ele vem, tá? Então, eu iniciei essa fala hoje porque algumas pessoas me perguntaram: Paula, essas dicas que você tem dado para a nossa vida profissional, isso tem força de dentro para fora, como você diz? Com certeza. Quanto mais definido, quanto mais clareza você tem do seu propósito, você tem da sua identidade revelada, melhor é o ser humano que você passa a ser. E se você passa a ser um ser humano melhor para você, você vai estender isso para os outros, você vai estender isso no seu atendimento, você vai estender isso nas suas negociações, você vai estender isso nas suas relações na família, na sua amizade, em tudo, gente. E uma das coisas importantes é que todo cliente, toda pessoa que está em movimento de comprar ou de vender algo, elas querem se sentir seguras com um profissional que tem muita clareza da sua identidade e daquilo que faz.
E aí eu gosto muito de trocar aqui com vocês as figurinhas das minhas experiências profissionais. E ontem mesmo aconteceu um fato comigo bem interessante. Eu fui atender um determinado cliente, uma determinada casa, e a proprietária desse imóvel é uma pessoa muito acolhedora. E quando eu cheguei, ela já estava ali esperando e conversamos um pouco. E naquele momento o cliente se atrasou, mandou uma mensagem que ocorreu um problema na reunião dele e que ele ia se atrasar. Nesse momento a gente começou a conversar e ela me fez uma pergunta. Ela perguntou, né? É fácil ser corretora de imóveis? Porque as pessoas costumam dizer assim, esse povo ganha dinheiro muito rápido, ganha dinheiro muito fácil. E aí a gente começou a conversar sobre isso e eu fui contar para ela um pouco da minha história enquanto corretora. Aí ela olhou e disse assim, realmente, porque as pessoas, gente, quando olham determinadas profissões ou determinado profissional se dando bem, na verdade eu costumo dizer, tendo, né, o resultado do seu trabalho, as pessoas costumam dizer que é sorte, né? Fulano tem sorte, eu não tenho. Fulano é porque alguém ajudou fulano, né? Gente, por trás desse sucesso existe uma história. Eu tenho certeza que onde você está agora, as pessoas só estão conhecendo o produto agora de você, ou seja, aquilo que você está fazendo agora, os resultados que você está tendo agora. Mas as pessoas não conhecem o seu processo, não conhecem a sua história. Para você chegar onde você chegou, as pessoas não sabem o que você passou. Eu costumo dizer, ninguém sabe as bolachas dos cafezinhos que eu tomei. Ninguém conhece a minha história. Então, a importância de tudo isso que a gente está falando aqui no Dica de hoje, é tudo para preparar você, para fortalecer você, para que você consiga ser o melhor profissional, que eu costumo dizer, ser o corretor, a corretora ou o profissional de excelência que você tem que ser. E aí eu queria já começar, né, de já agradecendo a você que está aí fiel, vindo pelas manhãs do nosso Dica de hoje, Conecte-se. Que se você ainda não se inscreveu na nossa página lá no YouTube, eu agradeço muito se você for mais um dos inscritos desta página. É só você entrar aí no link da bio no Instagram, você clica aí nesse link, lá tem vários, tem o TikTok, você clica lá no YouTube, você faz a sua inscrição, você assiste os vídeos que estão ali, todas essas lives aqui, elas estão disponíveis nessa página Corretoras de Excelência. E também outros vídeos, tem a semana cuidando dos nossos pensamentos, tá tudo ali. Se você tiver tempo, assista, dê um like, faça um comentário, diga se isso faz sentido para você, aquilo que você ouviu, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de compartilhar, gente, porque às vezes aquilo que é bom para a gente vai ser bom para outros. Ou aquilo que talvez não lhe interessou naquele momento, mas vai interessar para outros. Eu, enquanto pessoa, eu sempre gostei de compartilhar conhecimento, sempre. Se eu tinha um texto, se eu tinha algo, eu fazia questão de socializar com as outras pessoas, de entregar para as outras pessoas. De alguma forma, isso vai para alguém. É como um grande rio, né? A água vai sem fim. Então, assim que eu acredito que o conhecimento é nessa forma. Ele vai passando de pessoas para pessoas. E ontem eu deixei a nossa chamada Dica de hoje, no final da nossa live. E eu queria saber se você conseguiu. Você conseguiu ativar a dica de ontem? Você conseguiu realmente não desistir diante das situações, diante dos desafios? Quando os desafios apareceram no seu dia de ontem, como foi que você se comportou diante do desafio? Você se desanimou? Você ficou pensando, eu não sou capaz, eu não tenho talento, isso não é para mim? Como foi? Conta aí. Se você teve desafios ontem, como você se comportou? Como você ativou a sua força dentro de você ontem? Queria que você comentasse rapidinho, se você quiser, lógico. Se não quiser, não tem problema. Porque hoje, a nossa dica de hoje tem a ver com algo que
para mim, para Paula, sempre foi muito desafiador focar nas soluções dos problemas. O nosso foco de hoje é esse mesmo, focar na solução dos problemas sempre. A gente vai falar sobre isso porque nós que trabalhamos com pessoas, que servimos as pessoas, que prestamos serviços de alguma forma às pessoas, principalmente assim, no nosso cotidiano, que é muito rápido, é muito agitado, são tantas demandas, né? São muitos os desafios e muitos os problemas, a gente acaba tendo mais olhar para o problema do que na solução. E hoje eu quero trazer para você uma dica, várias na verdade, sobre esse ponto dessa dica de hoje, foco na solução sempre. Mas antes disso, eu queria convidar você, se ainda não viu aí no meu story, se ainda não viu também na nossa página no feed, eu queria convidar você para colocar na sua agenda. Olha, gente, não é propaganda que eu estou fazendo, não. Porque a Deiva Isidoro, a escritora desse livro, que é Quem Eu Sou Define os Meus Relacionamentos, eu encontrei nesse livro, eu já li o livro, tanta preciosidade. Em que sentido? Porque a linguagem desse livro é uma linguagem muito suave, né? Muito gostosa de ler. E em alguns pontos desse livro, né, desses capítulos, eu me identifiquei. Teve horas que ao ler eu até dei risadas. Por quê? Porque eu me encontrava exatamente como a Deiva Isidoro viveu na vida dela, né? E ela está sempre nesse processo de autoconhecimento. Então eu quero, assim, dizer para você da importância de você não comprar, mesmo que você, mas o nosso desejo é que você compre esse livro para você ler todos os capítulos. Mas nós vamos ter um bate-papo com ela na quarta-feira, amanhã, às 20 horas. Então você é o nosso convidado. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Ela vai falar sobre as questões dos relacionamentos, impactos disso na nossa vida pessoal, profissional e familiar. Vai falar também sobre os temperamentos, como isso também, gente, tem um impacto nas nossas relações interpessoal e a intrapessoal. Então, eu convido a você, se não tem nada agendado amanhã às 20 horas, que você esteja conosco nesse bate-papo. Eu acredito que vai acrescentar muita coisa na sua vida, assim como acrescentou na minha vida e amanhã ainda vai acrescentar mais. Então, hoje eu queria falar sobre isso, sobre o foco na solução, e eu queria trazer para você uma pergunta. Quando você pensa em um problema, você pensa em uma situação, vamos lá, você pensa em uma situação atual em relação a outro alguém ou a você mesmo que você não gosta, que alguém não gosta? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Quando a gente pensa em problema, a gente está sempre pensando em algo que a gente não gosta, não é verdade? Ou quando a gente pensa em problema, a gente pensa em algo que a gente gosta? Não, é que a gente não gosta, né? Então, mas isso, alguns estudiosos dizem que não é a maneira, na verdade, é a maneira comum que as pessoas têm de pensar acerca do problema, da ideia do problema. Sempre se tem a ideia de problema, aquilo que a gente não deseja. É aquilo que eu não desejo para mim, também não desejo para o outro. Então a gente sempre está associando o problema a isso. É muito comum. É também comum a gente focar naquilo, ou seja, aquilo que não é a melhor maneira da gente encontrar a saída. A gente também foca nisso. Quando a gente pensa em problema, a gente sempre está pensando, focando o nosso olhar, nossos pensamentos, né, na melhor maneira de encontrar uma saída. E alguns estudiosos dizem que isso é muito presente na nossa mente. Mas aí você poderia pensar assim comigo, nós vamos conversar isso amanhã, vamos dar continuidade a essa questão desse foco na solução.
Hoje nós vamos só iniciar, porque eu falei para vocês que a nossa live tem um tempo, certo? Então veja só, existe uma frase, eu gosto muito dessa frase. Na verdade, essa frase trouxe para mim muita força. Em que sentido? Para entender algumas coisas. Deixa eu ler essa frase para você. Essa frase é de Albert Einstein. Ele diz assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa esperando os resultados diferentes. Ou seja, é você fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito e quer que os resultados daquilo sejam diferentes. E aí, será que acontece? Não se resolve um problema com o mesmo tipo de pensamento que criou o problema, gente. E aí eu quero trazer minha experiência para vocês em relação a isso. Eu era uma pessoa que eu realmente pensava mais nos problemas. Gente, quando vinham os problemas, a minha cabeça era... Eu pensava tanto no problema que eu não conseguia encontrar a saída. Eu não conseguia ver possibilidades. Eu nem sequer observava o estado atual do problema e o estado desejado. Era só o estado atual. Isso acontece com a gente, né? A gente fica com um olhar tão no problema que a gente não consegue nem sequer pensar no que a gente gostaria, ou seja, naquilo que é o meu presente e aquilo que pode ser o meu futuro, porque a nossa mente, e aí quanto mais ênfase você dá ao problema, mais ênfase você fica sem pensar no desejado e sim no atual, no que você está vivendo. E essa frase de Albert Einstein, ele diz isso e traz muito para mim o seguinte. E uma vez eu conversando com o meu sócio, nós estávamos vivenciando uma situação, um problema. E aí, já bem no meu começo assim, e ele falou: dá para você não falar mais nesse problema? Aí aquilo, sabe, de alguma forma me impactou. Ele: não dá para você não falar mais nesse problema? E eu fiquei assim, eu digo: não, a gente tem que falar no problema. A gente tem que falar nesse problema. Tá acontecendo isso, nós temos que falar no problema. E ele virou pra mim. Gente, aquilo pra mim foi assim, como se fosse uma porrada na minha cabeça. Aí ele disse: você tá gastando tanta energia pensando nesse problema e aqui eu estou pensando já nas soluções. Gente, eu me senti assim, caracas. A pessoa me fez enxergar naquele momento que eu só estava olhando para os problemas. Como eu estava olhando só para o que tinha ocorrido, eu não conseguia ver o estado desejado. Eu só olhava o estado atual. E aí foi muito interessante porque eu disse para ele assim: tá, mas como é que a gente vai resolver isso? Ele disse: exatamente deixando de pensar no problema. Porque essa mentalidade de ficar pensando aí no problema, a gente não consegue ver. E aí a gente fez um pacto, nós dois. Naquele dia ele chegou para mim. Eu já tinha feito isso várias vezes. E ele estava sempre muito paciente, né? Quando eu vinha lá e ficava focada no problema. E nesse dia ele foi, assim, bem rígido comigo. E naquele momento eu fiquei chateada, mas depois passou. E aí depois a gente conversou e ele disse: vamos fazer uma coisa? Quando as situações acontecerem no nosso negócio, as situações estiverem acontecendo, que são os problemas que vão acontecer, vamos fazer o inverso. Vamos, antes da gente ficar se consumindo no problema, vamos embora, já vem com as possíveis soluções para conversar comigo. Gente, aquilo ali foi assim, algo que bateu aqui e ficou. Quando eu fui para a minha última imersão em São Paulo, do Clube de Vendas, né, eu fiz essa mentoria. E essa mentoria teve o resultado, um momento da imersão, que foram 3 dias em São Paulo. Nós tivemos uma pessoa que falou na imersão sobre isso. E ele contou algo muito parecido e eu me identifiquei.
Ele contou que a esposa dele, todas as vezes ela trabalhava, ela chegava em casa contando o problema que tinha ocorrido no trabalho dela, com o chefe dela. Todos os dias ele disse que era como se fosse o café da manhã. Ela vinha com aquela ladainha contando isso. Até que um dia, ele tipo assim, amanheceu já com a água explodindo, já estava com a água saindo vazando, como diz. E aí ele disse para ela, vem cá, o teu chefe te paga para você todo dia sair do trabalho com esses problemas e vir trazer aqui para dentro da nossa casa? E eu ter que alugar o meu ouvido todos os dias para ouvir os mesmos problemas? E você nem sequer me pergunta se não já tem os problemas a mais, nossa, aqui para falar, para ouvir. E eles brigaram por causa dessa situação. Então, ela depois de muitos dias, ela foi realmente pensar, eu estou sendo paga só para pensar nos problemas? E ainda levo esses problemas para minha casa? Então, gente, olha a ideia do que nós conversamos ontem sobre a mentalidade em crescimento e a mentalidade fixa. A mentalidade fixa, ela realmente se entende que o que está acontecendo é mais forte do que as possibilidades do desenvolvimento, de vivenciar aquilo e a partir daquilo você encontrar novas possibilidades. A mentalidade em crescimento é diferente. Ela não foca nos problemas. Ela está o tempo todo em desenvolvimento, que ela já está buscando as possíveis soluções, encontrando nisso o desenvolvimento dela, o desafiando todos os dias o seu próprio crescimento. Então eu queria trazer para você que o problema não, ou seja, vou dizer mais claro para você, é um problema que nós estamos vivendo nesse momento, não pode nos incomodar a ponto de nos paralisar. Se você tem um problema na sua vida e você se acomoda com aquilo que tem, mesmo não gostando, tem pouca chance de você encontrar uma motivação, de você encontrar uma iniciativa, de você fazer algo a respeito disso. Isso, gente, é cientificamente explicado. Então, se você enxergar um problema como a distância entre o meu estado atual e o meu estado desejado, vai mudar uma coisa ali, gente. Porque aquilo que você quer é como se fosse um quebra-cabeça daquilo que você está vivendo, vai gerar em você algumas emoções. Podem ser emoções agradáveis, pode ser motivadora, pode ser gratificante para você resolver um quebra-cabeça. Assim é o problema. Se nós olharmos para o problema nessa perspectiva, a gente se sente mais motivado, mais até entusiasmado, mas com desejo de resolver aquilo. Porque você enxerga o seu estado atual ao estado desejado. E aí faz uma diferença muito grande na nossa mentalidade. Porque quando você olha o problema e aí você não olha nessa perspectiva, você acaba se acomodando com o problema. E é o que Albert Einstein fala naquela frase? É insanidade você pensar que quer mudar alguma coisa com o mesmo pensamento. Não vai acontecer. É preciso você pensar diferente para mudar o que está acontecendo. Então, gente, hoje eu quis trazer um pouquinho disso para vocês, que se nós, a partir desse momento, olharmos o problema, olha só, bem resumido, olhar o problema como o estado atual em que eu estou e o estado em que eu desejo, que é o que eu gostaria, aí ó, diferente, numa distância um do outro,
Mas se eu olhar isso como um quebra-cabeça, como um desafio para que eu consiga resolver de forma motivada, com gratificação por estar vivendo aquela situação, por estar, vamos dizer, agradável, né? Divertido, você começa a pensar diferente. E isso é tão real que hoje, quando acontece alguma coisa na nossa empresa, lá no meu trabalho, alguma coisa em relação a um cliente, um atendimento, que ocorre essa situação, gente, é rapidinho que a minha mente logo, peraí, eu vou logo pensando, já, isso vai ser bem, isso vai ser uma forma, eu vou me motivar para poder sair aqui desse momento atual para o meu momento desejado. Então, gente, eu nem consigo, hoje eu já fico logo tentando pensar nas possíveis soluções. Eu não fico focada no problema. Porque até mesmo quando você está no seu trabalho, atendendo o seu cliente, fazendo o que você faz aonde você está, se a gente foca no problema, gente, nós gastamos muita energia. Nós nos consumimos com muita energia. E a nossa energia, ela tem que ser uma energia vital que traga para você a sensação de prazer de que você está fazendo algo que você gosta. É muito ruim, gente, você está trabalhando, fazendo algo que você não gosta, que você não tenha prazer. Vocês não sabem o quanto, quando eu vou atender um cliente, eu faço um movimento energético dentro de mim, muito legal, que eu gosto demais. Na hora que o cliente marcou o momento, e aí nós vamos falar isso já, alguns dias, eu quero falar sobre uma questão muito específica ao atendimento. Aquilo me move, que até a roupa que eu vou vestir, gente, eu vejo com muito cuidado. Como eu já conheço pouco aquele cliente, eu já conversei, já conheço o jeito dele, qual é a profissão dele, tudo isso tem a ver com o pré-atendimento, gente. Eu olho qual é a profissão dele, mais ou menos eu já fiz uma entrevista com ele e tal. Eu vejo a roupa que eu vou vestir, como eu vou receber aquela pessoa. Olha só, como eu vou receber. E aí eu vou lá no meu guarda-roupa, escolho uma roupa, eu me maqueio. Se não dá para maquiar direito toda essa maquiagem completa, mas eu faço uma maquiagem leve, coloco um sorriso no meu rosto. E aí eu já olho para o espelho e digo, vamos lá, porque eu estou indo fazer aquilo que eu amo fazer. Meu corpo, minha fisiologia muda. E aí se a mesma coisa, se eu estou numa situação, se tem um problema acontecendo, eu olho para esse problema, para o estado atual, e eu digo, opa, eu não quero esse estado atual há muito tempo, eu quero o estado desejado. E entre o estado atual e o estado desejado, existem algumas coisas necessárias para a gente poder caminhar. Então, nesse processo, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você tem pensado mais nos problemas ou nas soluções? Coloca bem para mim, faz esse comentário. Eu queria só saber como é que está esse movimento aí em vocês. Vocês pensam mais nos problemas ou nas soluções? Mas bora ser sincero mesmo, que eu acabei de dizer para vocês que eu penso numa pessoa que estava focada sempre nos problemas. E aí, vocês estão focados mais nos problemas ou nas soluções? E outra coisa, gente, eu espero que você esteja focado mais nas soluções. Uma coisa assim que eu queria, até a expressão da palavra, problemas e soluções, nós precisamos transformar a nossa linguagem. Porque quando você traz a palavra problema primeiro, olha só a mudança, quando você traz solução primeiro. O teu cérebro, ele faz aquilo que a gente falou no nosso primeiro movimento que eu falei aqui de manhã, sobre a nossa mentalidade, de como o cérebro associa as coisas. Então, se você traz para o primeiro momento, quando alguém vem já com, olha, aqui tem um problema, e você vira
né? Você muda a linguagem, diz, ah tá, vamos pensar na solução? A gente já muda, já configura diferente. O seu cérebro responde, está ali pronto, porque o nosso cérebro, gente, ele é obediente. O nosso cérebro é obediente. Então, se eu já começo, a pessoa vem com a palavra, olha, eu estou trazendo aqui uns problemas, mas aí você faz sim, vamos então ver as soluções, já muda. Muda você, que está recebendo os problemas, e a pessoa que veio com a linguagem para você, ela também é impactuada, porque você deu ênfase à solução e não aos problemas. Então, o movimento que eu estou trazendo como desafio para você hoje é, a partir de agora, você vai experimentar hoje, no dia de hoje, quando alguém vier com essa palavrinha, problema, quando a pessoa vier, olha fulana, tá aqui, eu tô trazendo para você, aconteceu esse problema aqui. Você vai fazer uma transformação na palavra, você vai fazer uma inversão aí da palavra. Você vai chegar para a pessoa e vai dizer, tá certo, você tá trazendo as soluções. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso. O estado atual para o estado desejado, existe algumas ações. E quando você diz que você está trazendo as soluções, porque, gente, os problemas, eles acontecem para nos desafiar às soluções. Por que a gente não inverte isso, não fala nas soluções no lugar do problema? Problema, ele existe, porém o que é mais forte é a nossa capacidade de solucioná-los. Então, a gente muda aí a linguagem. Então, eu quero convidar você, nesse dia de hoje, a você se observar, a você prestar atenção em você hoje, né? E quando você estiver já resolvendo o seu dia a dia aí, e que você já tiver, a linguagem for lá vem lá vem uma solução. Porque vai me desafiar a história do quebra-cabeça, do meu estado atual para o meu estado desejado. Não esqueça disso. Quando você estiver diante de uma situação, você pensar, esse é meu estado atual, mas eu tenho um estado desejado. O estado desejado é a solução daquele problema ou dos problemas. E aí a sua mente, ela vai associar, você que vai dar o comando para o seu cérebro, né? E esse comando que você está dando, o cérebro, a energia que está impulsionando você, porque nós somos, gente, inteiramente energia. Por isso é que você precisa comer. Fica o dia todinho sem comer, para ver como seu corpo vai responder. Você vai desmaiar. Você vai chegar até a morte se você passar um dia inteiro você já vai passar mal. Então, nós somos energia, o nosso cérebro é energia pura. Então, eu preciso desenvolver as minhas potencialidades e elas acontecem a partir da minha mentalidade, da forma como eu vejo as coisas. Então, só aqui para resumir para vocês, hoje o meu sócio, ele diz muito isso quando a gente está conversando. Uma vez a gente foi fazer um registro e ele me testou. Ele disse assim, olha, aconteceu esse problema. Eu virei para ele assim, tá, vamos pensar aqui nas soluções? Eu já estou, inclusive, pensando aqui numa solução. Ele virou para mim, aprendeu, né? Então, gente, esse tem que ser a nossa linguagem. Se você é um profissional que está sempre com a linguagem do problema, fica até mais difícil para que o seu cérebro entenda que aquele problema, ele tem uma conexão de possibilidades para você resolver. Porque você está dizendo um comando para o seu cérebro sobre o problema, que ele é mais forte, ele é maior, ou seja, o seu estado atual é maior que o seu estado desejado. Então, eu queria trazer isso para vocês, por quê? Porque tudo faz sentido para a gente, na nossa vida profissional, como nós enxergamos o que nos acontece. Eu estou sempre dizendo isso. Não é fácil, as demandas da nossa vida profissional são muitas. Todos os dias você está sendo desafiado a você ser o melhor, fazer o melhor.
Porém, gente, isso não significa que nós não vamos ter o que eu acabei de falar. Que os problemas não vão acontecer. Eles vão estar sempre presentes. Talvez seja a possibilidade, aquilo que eu falei da mentalidade fixa e da mentalidade em crescimento, é quando nós somos desafiados diante dos problemas. E aí eu vou voltar àquela frase, vou lá ler para vocês de novo. O que essa frase tem a ver? Diz assim: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Pense sobre isso. Quantas vezes você está querendo uma solução de algo, mas você continua pensando da mesma forma? Ora, se eu quero algo diferente, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu tenho que mudar a minha forma de enxergar o problema. Tá vendo como é tudo de dentro para fora? Uma vez eu estava num determinado curso e veio uma professora muito alegre, ela não era daqui, ela era maranhense, porém ela já estava morando em Porto Alegre e ela veio dar um curso aqui. E ela chegou na sala, nós estávamos cansados todos, porque tinha sido um dia inteiro. E ela era aquela professora que ficou para o final, para a parte da tarde. E vocês sabem que quando chega a tarde, depois do almoço, o corpo, né, fica meio esmorecido, a gente dá vontade de dar uma piscadinha, né, de sono. Gente, e essa professora chegou, já estava todo mundo naquele sinalzinho de que estava querendo cochilar, mais uma tarde, né? E ela chegou trazendo uma sinergia fortíssima. E aí ela foi pedindo para a gente levantar, e naquele momento ela pediu para que a gente colocasse os braços para cima, para que a gente fizesse uma respiração. E aí ela começou a pedir para que a gente olhasse um para o outro, e foi fazendo várias atividades para a gente movimentar o nosso corpo, para a gente olhar para o outro. E aí depois, assim, há mais ou menos de uns 30 minutos, aí nós sentamos. Aí ela perguntou: como é que vocês estão se sentindo? Ai, gente, foi assim, presente essa fala. Estamos cheios de energia, estamos todo mundo, bora, tá todo mundo bem melhor do começo. O que ela disse com aquilo ali pra gente? Ela falou, gente, e é o que eu também acredito, é o que eu também estudo hoje. Ela falou, quando a nossa mente sai do foco do problema para algo que se está proporcionando, que é o desejado, e ele foca nisso, o nosso corpo se associa a isso e começa a se movimentar. E quando ele começa a se movimentar, as nossas ações, os braços crescem mais rápido, você coloca o braço mais para cima com mais velocidade, você mexe os dedos, e aí ela começou a falar isso. E realmente, e trazendo essa experiência da professora para a nossa vida, e eu disse isso no nosso segundo café da manhã do nosso Dica de hoje, eu falei, eu fiz até um exercício com vocês que estavam aí, não sei se vocês estavam, mas eu fiz um exercício que era você puxar o ar, enquanto você puxa o ar pelo nariz, você coloca os braços para cima. Quando você solta o ar, você bota os braços para baixo. Você faz isso 5 vezes direto. E aí quando você parar, você pode perceber, gente, que o seu corpo sente uma energia e os seus ombros ficam numa posição ereta de você sair. Então, o cérebro atende ao comando do corpo e a nossa fisiologia muda. Então, eu queria trazer para vocês, nós já estamos terminando, eu queria trazer para vocês a nossa dica de hoje é busque focar na solução mais que no problema. Você vai se desafiar hoje a olhar para o seu estado atual e o estado desejado e olhar isso como um quebra-cabeça para que você ative no seu cérebro possibilidades de forma criativa, gratificante, motivadora a você pensar na solução dos problemas. Mas amanhã a gente vai continuar falando isso porque eu vou trazer algumas dicas sobre
como esse estado atual você pode vir para cá, para o estado desejado. Porque esse é um caminho que não é tão rápido, mas ele é um pouco de exercício sim. Então eu queria deixar para vocês hoje a nossa dica sobre isso. Você vai inclusive se perceber, vai olhar quantas vezes você vai pensar mais no problema do que na solução hoje. E depois você vai analisar, será que eu realmente estou mais presente no meu estado atual do que o meu estado desejado? E aí eu queria convidar você para o nosso Connect. Para o nosso Connect, para quem está a primeira vez aqui na nossa dica de hoje, a gente faz um momento onde a gente trabalha a respiração para que o nosso corpo se aquiete um pouco, para que você possa falar, fazer sua oração, ou a sua meditação, ou o seu momento onde você se conecta. Lembra o que eu falei? Nos conectamos com a gente, nos conectamos com Deus e nos conectamos com as pessoas, ou seja, de dentro para cima e para os lados. Então eu queria convidar você para esse momento conecte, tá bom? Vamos fazer 3 vezes o exercício da respiração. Enquanto você puxa o ar, conte de 1 a 10. E quando você soltar, conte de 15 a 1. Vamos lá ver se você consegue. Hoje eu queria deixar para você um Provérbios que está lá no capítulo 18, no versículo 15. Diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Olha, gente. Olha que provérbios interessante. Isso que nós acabamos de falar sobre o foco na solução e não no problema tem a ver com isso. Quando nós buscamos, quando a gente sai desse movimento que a gente ouve e a gente sai à procura da resposta, que a gente sai à procura dos resultados, é aqui que quer dizer, o coração que tem discernimento adquire conhecimento. Então, o desejo nosso hoje é que você possa sair à procura dessa sabedoria para você focar mais nas soluções do que nos problemas. Porque os problemas vão ter sempre. Mas veja ele como um quebra-cabeça que nós acabamos de falar. Quando você pega um quebra-cabeça, você quer logo, resolver. E aí você sente uma motivação cada vez que você coloca uma pecinha e consegue dar certo. Ao momento que você começa a descobrir os resultados ali, você vai se animando, você vai ficando com mais gratificação por estar conseguindo. Veja o problema, que é o estado atual, veja o estado desejado. Você que chegou agora, a nossa live começa às 7 horas e termina às 7h40. Hoje eu já estou passando 10 minutos, tá? Mas você é o nosso convidado para estar amanhã conosco, às 7 horas da manhã. Nós vamos continuar falando sobre o que então fazer para sair do estado atual para o estado desejado, tá certo? E gostaria mais uma vez de convidar você a participar da nossa live amanhã às 20 horas com David Isidoro. Nós vamos falar, gente, sobre quem eu sou define meus relacionamentos. Você que trabalha, que presta serviço, você que serve as pessoas,
A rede de relacionamento nossa, o nosso network, tem muito a ver de como nós nos relacionamos primeiro com a gente, depois com o alto e depois com os lados. Não se esqueça disso. Então, se você não tem nada marcado na sua agenda para quarta-feira às 20 horas, coloque na sua agenda, tá? Desejo muito a vocês um dia abençoado, um dia realmente exponencial. E que você possa hoje olhar e ativar dentro de você as soluções, menos os problemas. Tá bom? Um bom dia e até amanhã.